Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer um bolo todo verdadeiro. Esse bolo tem 2 andares e eu tenho certeza que você vai amar toda a parte de estruturação. Eu vou mostrar aqui como fazer de forma segura para que o seu bolo seja transportado e não tenha nenhum problema, tá bom? Então vamos a ele. Então aqui eu tenho o meu primeiro andar, que é de aro 25, tá? Ele estava prensado na geladeira, ele é de massa manteigada, que é uma massa mais segura para bolos de andar. Eu vou retirar aqui o meu acetato e o plástico de proteção para a gente começar a decorar o nosso bolão, tá? Esse bolo no final vai chegar a mais de 5 quilos. Então aqui eu tenho meu chantininho já hidratado, já batido. Vou deixar aqui na descrição também o link desse chantininho para você assistir, tem vídeo aqui no canal, tá bom? Então aqui eu tô começando a passar o chantininho no nosso bolo. Esse bolo, ele precisa ficar com um pouquinho mais de chantininho na parte de cima, tá bom? Eu vou mostrar para vocês exatamente como eu fiz, porque esse bolo, ele vai ficar com o centro sem o chantininho, mas as laterais precisam acomodar o bolo que virá por cima. Fique aqui que eu vou mostrar para vocês toda a parte de estruturação, como eu coloco um bolo em cima do outro, tá joia? Então aqui a gente vai começar a alisar, ó. Percebam que eu não fiz a colocação do chantininho no centro, tá? O centro ele vai ficar como se fosse um buraquinho mesmo, para acomodar o próximo andar, que será de aro 20. Então esse de baixo é aro 25 e o segundo andar será de aro 20. Então aqui a gente vai fazendo a parte do topinho, eu vou pegar uma espátula e vou acertar um pouquinho. Com essa espátula de textura, eu vou fazer a lateral do nosso bolo, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo andar terão essa textura. Então, a gente vai passando aqui ao redor do nosso bolo. É importante que seu chantininho suba um pouquinho para a gente conseguir fazer as quinas perfeitas nesse bolinho. Vai ajudar bastante na colocação do próximo andar, tá? Então, aqui a gente já fez. A gente vai começar agora a remover esse chantininho que subiu para a gente fazer as quinas perfeitas. Isso vai auxiliar na hora de colocarmos o bolo em cima, tá? Vou mostrar já para vocês como eu faço para um bolo ser unido ao outro, como eu faço para unir os 2 andares. Isso é bastante importante, essa parte de estruturação, para a gente ter segurança ao transportar o bolo, tá? Esse bolo aqui, ele vai ser transportado, então é importante. Vou levar um pouquinho para a geladeira, enquanto isso, eu tenho aqui um caninho. Esse cano, ele é bem mais maleável do que esses que a gente compra próprio para estruturação. Dá pra gente cortar com a tesoura, vou mostrar para vocês. Ele é bem longo. E aqui eu tenho o meu bolo de aro 20, ó. Eu fiz um furinho no isopor de baixo anteriormente. Levei pra geladeira, deixei prensando, tá? Então ele tá gelado e também é de massa amanteigada, tá bom? Os recheios também são importantes, porque a gente aqui tem um recheio de brigadeiro. Então, aqui, ó, eu vou inserir esse caninho nesse furinho até chegar lá em cima, até vazar lá em cima no topinho. Agora sim eu removo o acetato e também o plástico de proteção que estava envolvendo o nosso bolo de aro 20. Com o auxílio dessa bailarina, eu coloco bem na pontinha e vou com calma furando o bolinho até chegarmos em cima. A gente precisa fazer isso antes de colocarmos em cima do primeiro andar, tá? Então, aqui eu vou subindo, ó, ele é bem grandão. Vou subindo, subindo até eu sentir que ele rompeu totalmente e chegou à base desse isopor que tem nesse bolo, tá? Então, esse furinho você tem que fazer antes de colocar no segundo andar. Então, aqui, ó, eu tenho o segundo andar e o primeiro já prontinho, gelados, tem que estar gelado. Vou utilizar essa espátula angulada e vou colocar, trazendo com a espátula e com muito cuidado, no centro do meu bolo. Se esse bolo fosse transportado para mais longe, você poderia colocar um pouquinho de brigadeiro aí nesse centro, onde está somente a massa, tá? Isso auxiliaria mais ainda na segurança do seu bolo. Esse aqui será transportado para 200 metros, então é bem perto o local que ele vai ser levado, por isso eu não coloquei. Mas esse caninho de sustentação é importantíssimo, ok? Então aqui, ó, eu vou afundar. Quando eu perceber que chegou até a base do meu bolo, até a tábua do bolo lá embaixo, aí sim eu venho com a tesoura, marco aqui, seguro, dou uma subidinha, ó. E aí sim a gente corta esse excesso do caninho que estava para cima.
É só inserir no bolo e assim a gente une um bolo ao outro. Olha que lindeza que tá ficando já esse bolão. Agora nós vamos começar a decorar o segundo andar, tá? Lembrando que esse segundo andar é de aro 20. Então aqui eu vou fazer o mesmo processo, vou passar chantilly em todo o bolinho, vou cobrir com essa cobertura até o topo, pra gente fazer a parte de alisamento e também com a espátula de textura. Aí você vai me perguntar, Chay, mas você não colocou nenhum caninho de sustentação no primeiro andar? Sim, eu inseri 3 caninhos dentro do diâmetro, dentro da circunferência que esse bolo do segundo andar entraria. Então eu marquei a circunferência e inseri aqueles caninhos de confeitaria mesmo que a gente tem. Eu vou colocar aqui também na descrição para vocês verem outros modelinhos que eu fiz com a mesma estruturação e você vai entender melhor o que eu tô dizendo, tá? Tem vídeo aqui no canal também com essa estruturação dos caninhos. Quanto maior for o centímetro, né, o diâmetro do bolo de cima, mais caninhos você precisa colocar, tá bom? Como aqui era um bolo menor na parte de cima, eu coloquei apenas 3, mas são aqueles caninhos de PVC bem grossos, bem rígidos, que você precisa cortar com a faca e nivelar na altura que deu o seu bolo. Então isso vai fazer com que o peso do bolo de cima fique nesses caninhos e não fique no bolo. Então a estruturação do seu bolo vai estar completamente garantida dessa forma, tá? Então aqui eu tô alisando com a espátula reta primeiro. Primeiro a gente deixa o bolo retinho, para depois a gente fazer a segunda parte, que é a parte da textura. Vou remover um pouquinho desse topo também. Aqui ele vai ter um topo com um pouquinho de quinas, mas com quinas mais leves, tá? O de baixo realmente a gente deixa retinho para ajudar nessa parte da decoração. Vocês vão ver e já entender o que eu tô dizendo, tá? Então aqui eu tô removendo as quinas, fazendo com que elas fiquem menores. E vou fazer aquele movimento circular, levando a espátula até o centro do bolo, para a gente conseguir um resultado bonito. E aí sim eu venho com a minha espátula de textura novamente, fazendo o segundo andar. Só cuidado nessa hora para você não fazer nenhum tipo de dano ao bolo de baixo, tá? Então vai com a mão bem leve, com calma, para que o resultado fique bem bonito e você consiga fazer o seu bolinho decorado. Então olha só que lindeza que já tá ficando o nosso bolão. Tem mais de 5 quilos esse bolo, tá bem grandão, bem bonito. Agora nós vamos precisar de biscoito maisena, pode ser qualquer biscoito, tá? E também de margarina. Eu usei aqui a margarina, derreti 30 segundos no micro-ondas a margarina, triturei o biscoito e vou misturar para fazer essa farofinha. Então aqui é margarina e biscoito, tá? Agora nós vamos colocar em volta do nosso bolinho com auxílio de uma colher. Vai bem devagarzinho para ele não subir muito, tá? Não estragar sua decoração. Então vai colocando só mesmo na base, na parte inferior do seu bolo e vai rodeando todo ele. Então aqui eu dou um jeitinho, ó, vou acomodando os farelinhos para dentro, para eles ficarem também com uma aparência melhor. E aí a gente também faz a mesma coisa, repete o mesmo processo no andar de cima, tá? E olha só que lindeza tá ficando o nosso bolão de hoje de 2 andares. Que lindo! Agora eu tenho aqui o topo personalizado, tá? Que eu peço para uma pessoa que é especialista em papelaria aqui da minha cidade fazer. Então aqui tem todos os itens que eu vou utilizar e vou colocar. Vou começar aqui pela cerquinha. Vou medir exatamente aqui o diâmetro do meu bolo e vou começar a encostar no chantininho. Não se preocupe que o chantilly cola totalmente o topo, tá? E se você quiser colocar essa cerquinha antes de colocar o biscoito, essa farofinha de biscoito com margarina, pode também, tá? Vai facilitar o seu trabalho. Mas como vocês estão vendo aqui, eu também consigo colocar após. Então, aí fica a seu critério, tá? Vou medir aqui, ó, vou colocar. Também vou fazer a mesma coisa na parte de cima, no segundo andar. Bem na base do nosso bolo, a gente vai colando esse topinho no chantininho, tá? E o bom dessa cerquinha é que não dá para ver nem a emenda. Eu coloquei uma ao lado da outra e você não consegue ver onde termina, onde começa. Ela fica realmente muito legal. Olha só que lindeza nosso bolão de hoje.
E aqui então eu tô com o nome e a idade do aniversariante, vou inserir. Tem aqui o cowboy com o cavalo, a gente vai também colocar aqui no topinho. E vamos começar inserindo também as outras partes. Tem a ferradura, né? São coisas que são referentes à fazenda, né? A essa parte de cavalos, que foi o tema pedido para esse bolão. Então aqui, olha, a gente inseriu e vamos colocar o último item, que é esse cavalo lindo, bem aqui no meio, no centro do bolo. E olhem só que lindeza ficou o nosso bolo todo verdadeiro de hoje, de 2 andares. Então, se esse vídeo foi útil para você, se inscreva aqui no canal Shy Cakes, deixe também o seu like, o seu comentário aqui embaixo a respeito do vídeo, com a sua dúvida, a sua sugestão, que eu vou adorar responder a ele, viu? Ah, não se esqueça, hein? Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Um beijo, um ótimo 2022 para todos. Eu espero que a gente se encontre muito por aqui. Lembrando que nossos vídeos são sempre aos sábados, às 13 horas. Então eu quero muito agradecer a você que esteve comigo nesse ano que passou, 2021. E que tenha um ano maravilhoso. Que 2022 seja repleto de bênçãos, de amor, de muita gratidão, de muitos clientes para todos nós, viu? Um beijo da Shy. E até o próximo sábado no nosso vídeo.